Fins de Fluminense e Flamengo é o primeiro Fla-Flu de 2026. Estou aqui com o Lucas Bayer. E aí, galera? Setorista do Flamengo. Sou Pedro Brandão, setorista do Fluminense. E agora a gente vai fazer uma breve análise, uma breve olhada, trazendo o lado dos dois clubes e também do que foi a partida desse primeiro Fla-Flu de 2026. Vamos começar rapidamente com o que vem antes. O Flamengo vem de um dos grandes anos da história do clube, né? E o Fluminense de um momento de reajustar os trilhos, né? O tricolor, ele se estabeleceu na década e a gente falou disso no lance durante a semana, de como o Fluminense conseguiu se colocar ali, né? Abaixo, claramente, de Flamengo e Palmeiras em patamares financeiros e de conquistas, mas ele se coloca ali junto com o Atlético Mineiro, com o Botafogo, na briga ali, né? Dos melhores do resto, e essa é a realidade né? do futebol brasileiro hoje. O Fluminense se consolidou nisso. Mas, em 2024, brigou para não cair. Em 2025, com um grande ano ali, brigando pelo Mundial de Clubes, chegando na semifinal da Copa do Brasil, conseguiu se recolocar nesse trilho de estar brigando. E aí esse é o contexto de início do Fluminense. Bayer traz pra gente agora como é que o Flamengo chega para esse ano de 2026, para esse primeiro Fla-Flu de 26. O Flamengo ele optou por um planejamento de começar com sub-20 no Carioca, um planejamento que não deu certo, né? Foram 2 derrotas e um empate, uma situação complicada que se complicou ainda mais no jogo de hoje. Vale lembrar que contra o Vasco o Flamengo venceu, né? Gol de Carrascal por 1-0, e aí sim foi com o pelotão principal, a cavalaria, como o torcedor gosta de falar, e o mesmo seguiu no jogo de hoje. O Felipe Luiz optou, claro, por mexer um pouco o elenco. No jogo contra o Vasco, o Bruno Henrique foi titular, o Pedro começou no banco, e aí sim, hoje o cenário se inverteu, e o Felipe Luiz seguiu optando por mudar, né, os titulares. O Varela entrou no segundo tempo, improvisado na lateral esquerda, e aí o Flamengo tentou, né, meio que com força máxima, mas com o que está no plantel. O Arrascaeta não jogou, o Jorginho também não, por conta do cronograma da comissão técnica. O Flamengo não foi bem no jogo de hoje, né? Alguns jogadores, como Léo Ortiz, Emerson Royal, não foram bem, a torcida ficou até na bronca justamente contra essas atuações. Também teve a estreia do goleiro novo do Flamengo, que é o André, chegou há pouco tempo, né, já foi jogador do Botafogo e chegou para reforçar o Flamengo, foi titular no jogo de hoje. Também alguns torcedores reclamaram de já logo numa estreia contra um grande rival, que é o Fluminense, o principal rival dos três, porque Fogueira, né? Dá muito trabalho nos últimos anos para o Flamengo, na história também, claro. Então, tem essa situação, ele deu uma bobeada uma hora na saída de bola, o Felipe Luiz, a coletiva de imprensa, falou que ele tem uma coragem um pouco excessiva, então ele tenta, né, trabalhar com a bola, ele tem essa qualidade, mas claro que contra um grande adversário... Fez uma defesaça no chute do Serra no primeiro tempo, defesaça. É um goleiro que tem uma qualidade, mas claro que numa estreia contra o Fluminense é um pouco complicado. Esse resultado, essa derrota do Flamengo hoje no Maracanã, complica muito a situação do clube no Campeonato Carioca, pode brigar pelo quadrangular contra o rebaixamento, e aí sim, se for para esse quadrangular, mais 2 jogos de Campeonato Carioca pelo radar. O Flamengo que no meio da semana estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, fora de casa, tem a decisão da Supercopa, né, contra o Corinthians em Brasília no domingo. O calendário é muito cheio, o Felipe Luiz falou muito sobre isso na coletiva de imprensa, então o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado, vai ter que ter de outros resultados também para conseguir se classificar para a fase final do Carioca. Mas a verdade é que hoje o Flamengo não foi bem, mas claro que encontrou do outro lado do campo um grande adversário, que é o Fluminense. O Fluminense, ele teve um início diferente do Flamengo nesses primeiros jogos da temporada. Isso porque, por mais que não fosse o time titular iniciando, a gente teve jogadores que foram menos utilizados em 2025, tendo oportunidades agora, como o Santi Moreno, como o Lescano, como o Igor Rabelo, e também os reforços chegaram, o Arana e o James. Então não dá para dizer que o Fluminense jogou com o sub-20. Não dá para dizer que o Fluminense jogou com um time que faz frente ao Madureira, faz frente ao Bangu, faz frente ao Nova Iguaçu, como foi o Flamengo jogando com os garotos. O Fluminense, ele largou sim em condições melhores. E tá com esses jogadores hoje e agora também no time titular. Inclusive, o planejamento inicial do Tricolor era voltar com os titulares somente contra o Flamengo. Só que isso não aconteceu. Já na última partida contra o Nova Iguaçu, o Fluminense foi com o time principal. Eu cheguei a perguntar isso pro Samuel Xavier, que brincou. Ele respondeu assim, não estava sabendo disso. Para mim, a gente ia jogar desde o Nova Iguaçu. Mas o Fluminense, ele antecipou esse retorno, não necessariamente porque o Flamengo antecipou, mas a leitura ali foi de que era melhor voltar. E os times chegaram em condições iguais. Mas eu diria que um jogador como o Arana, um jogador como o James, pode ter feito a diferença hoje, principalmente também o John Kennedy, que, para o torcedor que não sabe, o John Kennedy está jogando desde o início do Carioca, fez gol na primeira partida e hoje, mais uma vez, fez uma boa partida. Contra o Flamengo é sempre diferente para ele. Contra o Flamengo é sempre diferente. No profissional não vinha sendo assim. O John Kennedy, ele não caçava o urubu desde 2021, quando fez seus primeiros 2 gols contra o Flamengo no profissional. Na base, ele saiu como Carrasco, mas agora ele vai tentando consolidar novamente essa história
o carrasco do Flamengo. Mas a realidade é essa. Eu acredito que o Fluminense ele chegou, sim, com um pezinho a mais de preparação, mas clássico é clássico. A gente viu que o jogo foi brigado desde o início, não teve muito essa diferença de preparo, pelo menos no visual. Pelo lado do Flamengo, eu acredito que a atuação contra o Vasco motivou muito o torcedor a achar que seria fácil jogar contra o Fluminense hoje. Nunca é fácil, é um clássico, o Fluminense é um grande adversário, então, mas o Flamengo contra o Vasco foi muito bem, o placar de 1-0 foi mentiroso, né, porque o Flamengo teve um volume muito grande de jogo, muita intensidade desde o início da partida, e hoje, claro, teve a chuva, mas a chuva atrapalha os dois times, então não pode também usar como parâmetro, mas o Flamengo teve sim um pouco abaixo, alguns jogadores que teve essa mudança na escalação, se eu não me engano, foram 7 mudanças em relação ao time que jogou contra o Vasco, no time titular, então isso também mexe, também o esquema da equipe, a estrutura, mas o Flamengo teve um lugar que, né, foi muito bem, mas alguns pontos, como eu disse, Léo Ortiz, Emerson Royal não conseguiram entregar muito bem, Everton Araújo também foi um ponto pouco desencontro do Flamengo a partir de hoje, mas o que importa para o Flamengo agora, é claro, o Campeonato Carioca vai ficar muito difícil, né? Tem mais um jogo contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo está na 5ª colocação. Na 5ª posição. E aí tem que secar o Nova Iguaçu, tem que secar outras equipes, mas o que importa agora, como o Felipe Luiz disse, foi perguntado para ele o planejamento do Flamengo agora, qual é a prioridade do Flamengo? O Campeonato Brasileiro, o Supercopa ou o Campeonato Carioca? E como sempre ele falou que a prioridade é o próximo jogo, então o Flamengo encara o São Paulo fora de casa, é um jogo muito difícil, São Paulo, né, que também vive seus momentos conturbados, mas claro que é um grande clube do futebol brasileiro, o supercampeão, então pode sim dar trabalho para o Flamengo para esse jogo. A expectativa é pela estreia na temporada de Jorginho Arrascaeta, né, Arrascaeta que segue fora por conta da programação da comissão técnica para ele voltar 100% fisicamente. Deu muito certo ano passado preservar o Arrascaeta, com certeza o Flamengo vai seguir com esse planejamento. Exatamente. Muito importante. E o Jorginho, que passou por uma intervenção cirúrgica dentária, né, tirou um siso, o famoso siso, e aí não pôde, só treinou ontem, então também não pôde ficar à disposição do Flamengo para o jogo contra o Fluminense. Mas é aquilo, para o torcedor rubro-negro, o tricolor ele vai ficar pensando nessa vitória por um bom tempo. Mas para o torcedor rubro-negro é virar a página, porque o Campeonato Brasileiro já está chegando, já vai começar nessa semana. E tem um grande jogo também no próximo domingo contra o Corinthians pela Supercopa. Clássico, e ganhar clássico, não importa o momento, faz diferença. Hoje o Fluminense ele também entrou com o time já pensando nesse planejamento. O tricolor estreia contra o Grêmio na próxima quarta-feira aqui no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E por isso o Fluminense também veio com o time mexido. O Martinelli não era titular. O René, que por enquanto ainda é o titular da lateral esquerda, vai começar agora essa briga com a Arana, também não iniciou a partida. O Lúcio Acosta, que é o grande cérebro desse time, também não iniciou a partida. O Ganso, que pode retomar a titularidade agora, melhorando do problema no coração, ainda está em dúvida, também não iniciou a partida. O John Kennedy e o Everaldo disputam posição. Ano passado o titular era o Everaldo. John Kennedy parece estar tomando esse lugar agora, mas ele não é uma certeza também no time titular. O Samuel Xavier... O Everaldo, quando entrou também, a torcida vaiou um pouco. Muito vaiado. Então... Isso é um detalhe importante que a gente entra logo mais. O Samuel Xavier, que é uma das grandes lideranças técnicas desse time, também lideranças, é um capitão, vestiu a braçadeira na última partida, também não foi titular, então o Fluminense ele já pensa no jogo contra o Grêmio. Só que não o suficiente para colocar de novo o time do Carioca. O Fluminense precisava ganhar esse Fla-Flu, essa é uma bandeira que essa diretoria levanta, que é ganhar clássicos, e inicialmente com o Zubeldia isso não estava acontecendo. O Zubeldia também, que não participou hoje, está ainda de fora por conta do procedimento que ele passou no coração, mas retorna já contra o Grêmio. Uma análise breve do que passou na partida, o Bayer já trouxe para a gente, antecipando que a partida do Emerson Royal foi muito ruim, e a gente conversou isso antes do jogo. A gente estava falando, olha, o Emerson Royal vai ser titular, não vai ser o Varela na lateral direita. E aí a gente já pensa no Kevin Serna, que vive uma grande fase no Fluminense, joga ali pela ponta esquerda. Acho que fez uma grande diferença hoje no jogo, Kevin Serna, não ter o Varela, que para mim é um marcador melhor do que o Emerson Royal, para conter ali pelo lado direito do Flamengo. E ele apoia muito bem também, ele é um cara que tem uma qualidade muito boa com a bola nos pés, então eu acho que foi também fundamental para o lado do Fluminense essa escolha do Felipe Luiz. E aí, mas também a gente consegue pensar um pouco do porquê quando ele tem que colocar o Varela improvisado na lateral esquerda, uma vez que o Alexandro, se eu não me engano, ele só pôde jogar 60 minutos, conforme o planejamento. É algo legal a gente falar também. O Flamengo, para essa partida, antes do jogo começar, antes de a bola rolar, já estava planejado as substituições para cada momento, né? Um jogador, o Pedro, só pôde jogar 45 minutos. Então o Flamengo teve essas questões, que é importante. O Flamengo, como eu disse em outros vídeos aqui, trata o Campeonato Carioca desde o início como pré-temporada. Então por isso que as escolhas de Felipe Luiz são justificadas dessa forma. Perfeito. Fluminense agora, com a volta do Luiz Zubeldia, amanhã inclusive tem a apresentação do James e do Arana, vai caminhando cada vez mais para sair dessa pré-temporada aí que virou o Campeonato Carioca para os times grandes. Domingo,
E toda essa trajetória até... Domingo não, quarta-feira. E toda essa trajetória até quarta-feira, Fluminense e Grêmio, aqui no Maracanã, você acompanha aqui no YouTube do Lance, nas redes sociais do Lance e no site do Lance. É isso aí. Flamengo, como eu disse, estreia contra o São Paulo, fora de casa. Você vai acompanhar aqui no Lance tudo que vai rolar sobre os bastidores e como é a preparação do Flamengo para esse grande jogo, não é isso? É isso. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, faz aí a sua análise da partida, o que você achou. Felipe Luiz acertou, botou Emerson Royal, era para ter botado o Varela. John Kennedy, titular. Everaldo, titular. O que você acha aí, torcedor do Flamengo e torcedor do Fluminense?